Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o recado para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos exclusivos para o Instagram, compartilhado os relatórios do Research e da Macro no Telegram e disponibilizado vídeos também no YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre as tensões geopolíticas que têm preocupado o mundo todo e impactado as principais economias, os principais ativos de investimentos. A ideia é tentar entender os reflexos desses eventos e como isso tudo pode afetar desde relações diplomáticas até acordos comerciais, o andamento das economias e principalmente o reflexo disso tudo para o Brasil. Então, para abordar esses temas, a gente conta novamente aqui com a presença do Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurásia. E além do Garman, a gente vai ter também a participação do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica aqui do Itaú Unibanco, que vai dividir comigo a apresentação, a moderação desse episódio e também comentar um pouco a parte dos reflexos dos temas que a gente vai falar aqui para a economia brasileira. Garman, Fernando, tudo bem? Bem-vindos. Tudo ótimo, Marcelo. Prazer estar aqui nessa conversa. Prazer é nosso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente começar, Garman, toda a tensão entre Israel e Palestina, além de deixar a todos consternados, enfim, é uma situação muito delicada, preocupa em relação ao nível de escala que isso pode chegar, né? Como você avalia hoje essas tensões no Oriente Médio como um todo e até onde você acha que isso pode escalar? Perfeito. É uma situação dramática, uma tragédia humanitária em vários níveis. E eu acho que o debate hoje é o grau em que isso vai escalar, não se vai escalar. Então, evidentemente, depois do ataque terrorista do Hamas em Israel, colocou Israel numa posição quase impossível. Existe um consenso hoje em Israel sobre a necessidade de eliminar a ameaça de Hamas para o país, né? Que não mais se pode conviver com essa ameaça nas suas fronteiras. O desafio, evidentemente, é como atingir esse objetivo sem impor uma nova crise humanitária na faixa de Gaza que já está ocorrendo, né? Não só já temos várias cenas de bombardeamento com custo elevado para a população civil, mas também em curso um plano de algum grau de ocupação. Então, o que nós estamos enxergando hoje é que as ruas do Oriente Médio estão se acendendo, se revoltando perante a contraofensiva israelense, e isso só deve piorar daqui para frente. Então, achamos provável que haja algum grau de escalonamento. Todo mundo e nós na Eurásia estamos de olho na fronteira do norte do Israel, com a possibilidade de Hezbollah entrar nesse conflito, seja por uma ação preventiva de Israel, seja por Hezbollah reagindo aos eventos na faixa de Gaza. Estamos de olho também nos chamados proxies militantes de Irã na região, também em Iêmen, que podem ter assim até bases militares, forças militares americanas como alvos, não só de Israel. Então, existe esse potencial de poder ter um escalamento maior, que é provável que haja. É claro que isso ocorre num contexto onde Israel estava tendo avanços de negociações geopolíticas na região. A posição israelense estava numa posição geopolítica mais vantajosa das últimas décadas. Você estava prestes a assinar um acordo de normalização com a Arábia Saudita, normalizou relações com outros países na região. Foi essa mesma razão que a Hamas tomou essa iniciativa, para poder tirar esse momento favorável a Israel na região. Mas esses governos que mesmo não queiram um conflito expandido têm que reagir às suas próprias ruas. Então, esses são os equilíbrios que vão ditar e pautar esse conflito futuro. Assim, achamos que vamos ter escalado com o Hezbollah, algum tipo de conflito vai escalar, vai polarizar tremendamente a região, vai dividir as opiniões na Europa também, particularmente, que tem populações muçulmanas que vai colocar os seus governos na defensiva, mas a salvaguarda, pelo menos, é que dificilmente esse conflito vai escalar ao ponto de interromper exportação de petróleo na região.
não só Israel, Estados Unidos e outros aliados e outros países na região não querem que haja um conflito direto com Irã. Irã não tem o interesse também de entrar no conflito direto contra Israel e os Estados Unidos. Então eles devem agir de forma através dos seus aliados, seus proxies na região. E Irã também não vai querer interromper a exportação de petróleo na região, porque também impacta outros países aliados no Oriente Médio. Então, achamos que o conflito vai escalar, mas não ao ponto de ter esse contágio para a economia global que se traduziria através de um aumento substantivo e duradouro de aumento de preços de petróleo. Perfeito. Perfeito. Cris, obrigado pela presença, prazer estar aqui com você. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente ampliar um pouco a discussão geopolítica mundial, que, obviamente, o tema quente é o tema do conflito no Oriente Médio, mas a gente tem diversos outros temas, né? Ainda temos o tema de Rússia-Ucrânia, temos um embate cada vez maior entre Estados Unidos e China, que envolve Taiwan. Uhum. E eu queria perguntar um pouco para você sobre esses demais temas, a ligação entre eles, qual é a visão que você tem sobre esses assuntos e talvez destacando o risco geopolítico que ainda não eclodiu, que você vê como mais provável, mais preocupante. Perfeito. Excelente pergunta. Eu até diria que hoje vivemos um momento geopolítico talvez inédito desde o fim da Guerra Fria. Eu estou trabalhando como consultor de geopolítica, uma empresa de geopolítica na Eurásia já há quase 25 anos, ou mais de 20 anos, e nunca vivemos um momento como esse, onde nós temos as placas tectônicas geopolíticas mudando tão dramaticamente, mesmo que ocorra num período lento de ano a ano, mas é muito relevante. Nessa ranking relativo, sem dúvida nenhuma, colocaria um conflito e um acirramento cada vez maior entre Estados Unidos e China. Esse é a mudança geopolítica que tem um impacto maior no regime internacional global. A gente está vendo um consenso cada vez maior em Washington de um lado, Beijing em outro, de cada lado vendo o outro como seu principal inimigo geopolítico, geoestratégico. O que alguns achavam que era uma postura bélica do governo Trump com relação à China, ficou claro que há um consenso partidário em Washington. Quando Biden entrou, não retirou as tarifas e até colocou restrições de investimento até mais profundas. Em Beijing, exacerbado pela a crise da Covid-19 e a guerra da Ucrânia, também viram que os custos associados a uma interdependência econômica com os Estados Unidos e Europa, e enxergando Washington com um objetivo claro de só contê-los geopoliticamente e que não tem interesse numa cooperação econômica maior. Então, cada lado está se enraizando, mas a analogia de chamar isso de uma guerra fria também é equivocada, porque as economias estão tão interligadas e até o comércio, até entre os dois países, está num auge também do lado histórico. Então, existe um desejo político de cada lado para reduzir sua interdependência, mas a interdependência está muito elevada ainda, né? Então, e ao mesmo tempo, tanto a Casa Branca quanto Beijing não querem que esse conflito venha a impactar a economia global e nas suas relações comerciais. Então a gente vê, por exemplo, o presidente Xi Jinping muito preocupado com a desaceleração da sua economia, Biden na Casa Branca muito preocupado com a economia americana. Nenhum quer um conflito maior que possa interromper esse ambiente econômico. Até mesmo China não tem interesse em uma escalada de conflito no Oriente Médio que possa aumentar o preço de petróleo também. O presidente Joe Biden e Xi Jinping vão se encontrar agora em novembro na reunião de OPEC em São Francisco. Deve ser uma reunião boa. Vamos ter boas manchetes de uma reunião de normalização da relação dos dois. Mas, estruturalmente, nós estamos num caminho de decisões de política industrial, de reduzir essas interdependências econômicas e um acirramento cada vez maior. Nós vemos na China um governo Xi Jinping com viés mais nacionalista, de segurança, um processo decisório altamente centralizado, que foi a mudança também na liderança do governo chinês. Os reformistas econômicos não perderam peso, os que com segurança nacional ganharam peso. Um governo mais focado em estabilidade social e não sabendo o que fazer ao reagir a uma economia desacelerando. Até com a preocupação de fazer um estímulo fiscal que você cria mais bolhas no mercado imobiliário. E a preocupação que se faz um estímulo fiscal e os consumidores não reagem. Então, melhor não usar uma arma que se não funciona. E aí nós temos, pelo menos, 2 eventos que podem
nos próximos anos, deteriorar essa relação Estados Unidos e China. A primeira é a eleição em Taiwan. Nós temos o vice-presidente William Lai, favorito, na nossa concepção, de prevalecer em janeiro. Ele é um candidato que defende uma independência maior de Taiwan com relação à China. Os chineses veem a candidatura dele como financiada pelos americanos. Se ele ganhar em janeiro e até a posse em maio, vai ter visitas para Washington, ele vai expor a nova política com relação à independência, ou assim, o cross-strait relations com a China. E a China pode reagir testando águas territoriais de Taiwan, inspecionando navios vindo para Taipei. Então, isso acontecendo na véspera do segundo evento, que é a eleição americana. Né, que a gente pode conversar sobre isso. Mas, então, esses dois eventos, acho que olhando para os 2 a 3 anos, deve acirrar esses anos geopolíticos. A crise da Rússia e da Ucrânia, é claro que é um evento com muito risco de cauda, se houvesse um conflito entre a OTAN e a Rússia, mas esse risco diminuiu, até porque a guerra agora é uma guerra de polegadas, e a posição defensiva da Rússia está razoavelmente bem consolidada. Então, dificilmente vamos ter muitas mudanças militares ao ponto que um lado se sente muito ameaçado. Então, não tem um fim para essa guerra e o Putin está num jogo de espera. A avaliação em Moscou é, eventualmente, o apoio político para financiamento militar à Ucrânia vai diminuir na Europa e nos Estados Unidos. Não é uma aposta tão maluca, mas isso não nos preocupa tanto. O que nos preocupa geopoliticamente é esse acirramento geopolítico Estados Unidos e China. E o legal que você pontuou todos esses eventos que o Fernando colocou na pergunta, Cris, polarizando muito entre China e Estados Unidos. Mas se a gente olhar um pouco mais amplo para isso, a gente vê que, na verdade, surgem 2 blocos, talvez, né? China e Rússia, talvez dividindo o protagonismo de um desses blocos, com países do Oriente Médio, com eventualmente os BRICS ali no meio, e a Europa com Estados Unidos, com Israel, formando um outro bloco. Queria perguntar se você concorda com essa visão, a formação desses blocos num acirramento de uma tensão geopolítica global, e principalmente como o Brasil fica nesse contexto, né? Considerando que a gente tem se apresentado de uma maneira mais vocal nessas discussões globais, né? E tem uma relação histórica com o bloco, mas faz acenos a outros. Então, queria entender como você vê tudo isso. Eu queria aproveitar até, Cris, antes de você responder a pergunta do Marcelo e adicionar o tema do BRICS, né? Que tem um plano de expansão relevante. Como é que você vê isso? Isso é algo relevante o suficiente para ser comparado com a estrutura que foi feita ali no pós-guerra? Rivaliza com essa estrutura de FMI, Banco Mundial, essas instituições internacionais que foram criadas ali no pós-guerra? Ou, enfim, qual é a sua visão exatamente sobre esse assunto, mais especificamente também? Não, perfeito. Com essa segunda pergunta, eu diria que não rivaliza com a arquitetura pós-Segunda Guerra Mundial, mas é um movimento relevante que a gente tem que prestar atenção. Mas deixa eu tomar um passo para trás, de, pelo menos, situar como é que a gente deve enxergar a formação de blocos, aí eu volto para o BRICS especificamente e a posição da política externa brasileira. Claramente está havendo, assim, quando você tem uma divisão de Estados Unidos e China de um lado, e evidentemente a Rússia como um Estado revisionista, reagindo muito à composição que teve no poder da aliança da OTAN, que se viram como uma ameaça, e uma reação contrária aos Estados Unidos e a Europa. É claro que esse conflito traz a Rússia para o berço da China, não é? Porque se vira uma relação geopolítica que já estava aumentando ao longo desse tempo. A Rússia teve que fazer um decoupling do lado das relações econômicas com a Europa após esse conflito. A China acha conveniente, mas ao mesmo tempo a China não tem o interesse de um grau de belicosidade que a Rússia tem com relação aos poderes do Oeste. Então, acho que a gente tem que reconhecer que não é um bloco único, cada um tem um pouco de visões distintas. A China ainda tem o interesse de manter uma normalidade econômica, enquanto a Rússia e o Putin claramente está disposto a tomar medidas muito mais agressivas. Então, a formação de certo bloco coloca a Irã lá, e aí o que nós temos também é uma competição desses 2 blocos, e praticamente com as 2 maiores potências, Estados Unidos e China, mas parte também da Europa, de ter mais poder econômico e laços políticos com a boa parte do sul global, não é?
E a gente está vendo, evidentemente, que a China está enxergando não ter uma interdependência econômica com os Estados Unidos, não pode ficar dependente em termos de tecnologia, fornecimentos, então eles estão buscando esse reforço dessas cadeias produtivas. O One Belt and Road Initiative começou isso, mais que criar uma ponte, né, entre Ásia de um lado e Europa do outro, mas agora fragmentou muito mais para o sudeste da Ásia, em termos, a China tem uma política econômica misturada com política externa muito mais proativa. Estados Unidos, que é um país que tradicionalmente não tinha uma política industrial proativa, e você conversa com lideranças da Casa Branca, oficiais americanos, é impressionante escutar como o vocabulário mudou. Eles agora estão pensando em política industrial, como podemos assegurar cadeias produtivas em minerais raros, em elementos para poder ter e ter uma política industrial doméstica muito mais proativa. O IRA evidencia esse grau de nacionalismo econômico que nós estamos vendo. Mas aí eu diria, o jogo de muitos países no sul global, coloca Brasil, boa parte da América Latina, né? México, evidentemente, muito mais integrado aos Estados Unidos, então, economicamente, participa mais desse bloco, mas boa parte da África, boa parte do sudeste da Ásia, é um jogo de tentar alavancar vantagens e ter portas abertas com os dois lados. Então, a gente vê isso, por exemplo, no sudeste da Ásia, a gente vê isso no Oriente Médio, a gente vê isso na América Latina. Então, nessa competição relativa, esses países ganham graus de liberdade que talvez não haveria anteriormente. Então, eu acho que, muitas vezes, quando eu vejo o debate aqui no Brasil, e comentaristas de relações exteriores, de forma compreensível, talvez, acabam criticando posturas da política externa brasileira, particularmente quando a gente viu o presidente Lula tomando uma posição com relação à crise da Ucrânia, que claramente subestimou as linhas vermelhas em Bruxelas, em Washington, gerou um mal-estar da maneira com a qual estava tentando se colocar e ser um intermediador de paz, assim, ou um posicionamento mais próximo à China, discurso talvez um pouco anti-americano em alguns eventos, associação a grupos do BRICS, que é visto como o grupo mais dominado pela China, mas eu acho que esses comentários muitas vezes subestimam que o Brasil não está queimando pontes com Washington, não está queimando pontes com Bruxelas, até porque tanto Washington e Bruxelas têm interesse maior em ter uma relação mais próxima com países como o Brasil. E eles estão tolerando um pouco esse discurso, porque esse fenômeno de jogar os dois lados não é só do Brasil, mas vários outros países estão fazendo isso. Vou dar um exemplo. Quando houve o debate da expansão do grupos do BRICS, é interessante reconhecer que o Brasil não estava tão favorável a essa expansão. Havia uma preocupação que seria um grupo que seria catalisado, sendo mais pró-China, que o Brasil poderia perder o seu poder de influência relativo com um grupo maior. Então, a postura do Itamaraty e do Palácio Planalto era um pouco com receio dessa expansão. Mas também, ao mesmo tempo, não queriam pagar um preço político para poder barrar outros países para poder entrar, né? Mesma posição era vista na Índia. A Índia também não queria uma expansão do grupo, né? Muito como a posição brasileira, mas aceitou porque você paga um custo para o leque de países que estavam querendo entrar nesse grupo. A gente vê a Arábia Saudita, um país que estava entrando, né? E por que eles estavam querendo entrar? Parte do movimento para entrar no grupo do BRICS é que estão negociando um acordo de segurança, né, militar com os Estados Unidos. Então, acenando entrando nesse grupo, ganha poder de barganha para conseguir concessões com os Estados Unidos. Então, veja que a entrada ou não tem um cálculo político de maximizar seu poder de barganha com uma dessas duas potências ou as duas simultaneamente. Indonésia, interessante, um país que tem laços muito fortes com a China, muitos investimentos, e estavam achando que já está com uma integração forte demais com a China e estão querendo agora puxar um pouco para o outro lado. Então, eles optaram por não entrar no grupo dos BRICS. Então, o Brasil, estando nesse grupo, eu não acho que é algo que é um sinal de se aproximação à China e está fechando as portas com os Estados Unidos ou Europa. Muito, assim, não vejo isso. Até a gente está na vésperas, possivelmente, de fechar um acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. A União Europeia está querendo fechar um acordo por quê? Exacerbado pela crise da Ucrânia, que agora estão querendo se aproximar com a América Latina. E o presidente Lula querendo firmar esse acordo. Não sei se vai sair, mas pelo menos existe um intuito para tentar fechar. Então veja como, assim, a caricatura que o Brasil está escolhendo o lado errado, eu acho que subestima
e minimiza o grau em que vários países estão fazendo esse jogo duplo, né? E aí, para a última pergunta, o que o BRICS representa? Assim, é claro que você ganha estatura financeira para o New Development Bank, o grupo ganha, mas você perde em heterogeneidade e unidade desse grupo também. É um grupo mais dominado pela China, sim, mas não chega aos pés de ser uma ameaça à ordem pós-guerra. Mas eu só digo que é relevante porque nós estamos num movimento de transformação geopolítica e é natural que essas instituições venham a mudar por causa dessa nova realidade. Legal. Bom, Fernando, aproveitando que o Cris falou um pouco sobre o posicionamento do Brasil em todo esse cenário geopolítico, eu queria aproveitar o gancho e perguntar quais são os principais reflexos disso tudo, do que está acontecendo hoje para a nossa economia, como a gente vê isso nos números, né, nas nossas projeções e nos indicadores macro. Perfeito, Marcelo. Eu acho que é muito interessante uma pessoa experiente como o Cris no tema geopolítico. A primeira coisa que ele falou aqui é que a gente está vivendo um momento especial em termos de complexidade geopolítica no mundo, né, comparado com outros momentos que ele vivenciou. Isso eu acho que traz para o Brasil uma espécie de uma vantagem comparativa geopolítica. O Brasil, como o Cris também mencionou, tem se posicionado, mas também não está fechando portas, né? E a gente observa nesse embate cada vez maior entre China e Estados Unidos uma redução, por exemplo, de investimentos de longo prazo na China. E o Brasil passa a ser já é um destino muito relevante para investimentos de longo prazo, investimento estrangeiro direto, né? E passa a ser, talvez, um destino ainda mais coerente nesse mundo geopolítico complexo para esse tipo de recurso, né? Então, eu acho que está se criando, talvez, uma vantagem comparativa. É interessante observar que agora, né, nós tivemos uma abertura muito grande dos juros americanos por temas outros que não tem tanto a ver com essa discussão geopolítica que a gente está fazendo aqui. O dólar se fortaleceu frente a várias moedas, mas o real, a nossa moeda aqui, se desvalorizou pouco em relação ao que sugere a tendência mundial do dólar, né? Sim. Tem várias possíveis explicações aqui. Eu acho que o tema geopolítico pode ser, e é muito difícil de medir isso. É também claro que o Brasil é uma potência agro, né, muito relevante, tem aumentado o seu resultado comercial. Isso eu acho que quando a gente junta com o tema geopolítico, é um país que tem uma segurança alimentar muito relevante, que traz uma segurança para os seus parceiros. Então, nesse sentido, também gera uma atratividade, mas ainda mais especificamente gera fluxos de entrada de moeda estrangeira aqui para o Brasil que ajudam a conter uma eventual desvalorização da nossa moeda, mesmo no ambiente feito esse que o dólar está se fortalecendo. Então, algo está mudando, né? Eu acho que já foi assim durante o início da guerra da Rússia e da Ucrânia ali. O Brasil, a moeda brasileira também se destacou no relativo. Está acontecendo de novo agora, nesse episódio dos Estados Unidos, com a abertura de taxa de juros, tá? Então, acho que isso é um tema interessante, assim, e sugere que a nossa moeda, né, pode se desvalorizar por motivos nossos aqui. A gente vai ter corte de juros aqui no Brasil, mas ela tem um vento a favor vindo de fora, aparentemente, e talvez ligado a temas geopolíticos aqui que o Cris trouxe, tá? Então, o que a gente está vendo? Falando um pouquinho das nossas projeções aqui, né? A gente, na verdade, não mudou muito não mudou as projeções nossas em decorrência desses eventos geopolíticos. A gente está tentando olhar um pouco através dessas nuvens que surgiram no mercado internacional e também essas nuvens geopolíticas, né? E o que a gente está observando, como o Cris falou, é que um evento feito esse que está acontecendo no Oriente Médio, ele escala, mas ele tem um canal de transmissão muito claro, que seria preço de petróleo, né? E que ainda não está ocorrendo, né? E que essa escalada é muito mais impactante do ponto de vista humanitário do que do ponto de vista de mercados de petróleo ou de outros mercados, né? Então, a gente, por exemplo, observa hoje uma inflação aqui no Brasil, que projeta 4,9% para o final desse ano, 4,1% para o ano que vem. Eu diria que a gente olha preço de combustível aqui no Brasil, acho que se houvesse algum tipo de revisão, provavelmente seria para baixo, não para cima. Os nossos preços aqui talvez estejam defasados no sentido de estarem mais altos do que o preço internacional.
Então, mesmo apesar do conflito aqui do Oriente Médio, a gente tem essa visão um pouco mais benigna para a inflação e mais benigna provavelmente pelo tema de combustíveis, né? Então, mostra um pouco isso que o Cris falou. E, assim, observando outros eventos em torno de Israel na história, eu diria que os eventos de mercado, os efeitos de preços, né, de mercado, em geral não foram tão grandes. Eu botaria como exceção a Guerra do Yom Kippur em 1973, mas tirando esse episódio, não houve eventos assim tão acentuados, tá? Então, a gente continua, Marcelo, projetando uma queda de juros aqui no Brasil, continuando, terminando no ano que vem em 9%. Acho que fica muito condicional ao que está acontecendo com a taxa de juros americana por lá. E num contexto feito esse, a gente vê uma economia brasileira que continua melhorando. A gente até projeta um PIB no ano que vem menor que o desse ano, um crescimento menor, 1,8 comparado com 2,9 que a gente projeta para esse ano. Mas tem muito a ver com o fato de que esse ano nós tivemos um resultado do PIB agrícola que é espetacular, e para o ano que vem a gente projeta uma certa normalização disso, né? Então, indústria e serviços, a gente continua vendo acelerando no ano que vem, nesse contexto de juros mais baixos, tá? Então, quer dizer, é um cenário para o Brasil que acabou não sendo, pelo menos nesse momento, impactado. Acho que temas aqui que a gente abordou têm que ser monitorados, né? Tem coisas que podem mudar aqui, mas, em princípio, a gente não mudou muito as nossas projeções, apesar da complexidade geopolítica que a gente discutiu aqui hoje. Fernando, se me permita também, pelo menos, reforçar o seu ponto, que eu concordo inteiramente. Muitas vezes, quando eu faço palestras ou reuniões com clientes, eu digo que eu estou mais otimista com relação ao Brasil e à América Latina, precisamente porque nós estamos estruturalmente pessimistas com a ordem geopolítica global desses próximos anos. Então, esse movimento de diversão de investimentos, reduzindo a exposição na China, indo para outras regiões, só deve se acelerar nesses próximos anos. Aí, adicionando também a vantagem competitiva da região de ter uma matriz elétrica limpa e renovável, e uma potência ambiental energética é um ativo bem importante nesse novo mundo. Perfeito. Esses pontos também sempre muito relevantes, né? O Brasil se destaca muito nesse tema ambiental e energético. Boa. A gente falou um pouco sobre os reflexos de tudo isso para o Brasil, Cris, mas eu queria agora falar sobre Estados Unidos em especial, né? Ano que vem a gente tem eleições por lá, algo que vai mexer ainda mais com todo esse desenho que a gente já discutiu aqui. Então eu queria te perguntar como estão as projeções hoje nessa corrida eleitoral, o que tem formado a pauta dos presidenciáveis, dos lados políticos aí, como é que está o clima no país? Bom, acho que seria pouco dizer que o clima está tenso nos Estados Unidos, né? Tudo indica que nós vamos ter uma repetição da última eleição. O ex-presidente Donald Trump deve prevalecer nas primárias republicanas, altíssima probabilidade dele se sobressair. E o presidente Joe Biden está querendo concorrer à reeleição. E quando você tem um presidente querendo concorrer à reeleição, é muito difícil você ter alguém que pode contestá-lo também nas primárias democratas. Então, se não houver nenhuma surpresa, seja de saúde de cada um lado dos candidatos, é altamente provável que teremos essa repetição. Vai ser muito difícil cravar o resultado com muita convicção. A gente acha que vai ser bem próximo. Mas hoje estamos com uma cabeça que o Joe Biden tem um ligeiro favoritismo nessa disputa. Por quê? A gente olha a taxa de aprovação do presidente Joe Biden, está hoje com uns 42% de aprovação. A gente tem um banco de dados de mais de 400 eleições mundo afora. Geralmente, quando você tem presidentes com essa taxa de aprovação, a chance de ganhar a reeleição está um pouco acima de 60%. Então, o patamar hoje, ele deveria ser considerado favorito, olhando o índice de aprovação como um sinal de desejo de mudança ou continuidade. 2, a gente pega os 3 estados do colégio eleitoral, que é Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, tendendo mais democrata nas últimas eleições, no meu termo, para nas últimas eleições congressuais. Talvez isso pode favorecê-lo também na disputa. E 3, ex-presidente Donald Trump, já indiciado e possivelmente condenado ao longo de uma disputa eleitoral, isso fortalece a posição dele estar sendo com várias ações na justiça, porque ele pode se colocar como vítima de um establishment, mas entre eleitores mais independentes, isso é um passivo. O que deixa a disputa difícil de cravar é que o ciclo econômico não favorece a Casa Branca.
o Banco Central americano está mantendo os juros elevados, deve manter os juros elevados por um período mais longo, até final do ano que vem, o que significa que podemos ter uma desaceleração da economia americana no primeiro semestre do ano que vem. Qualquer piora relativa do lado econômico pode fazer a diferença nos índices de apoio do presidente Joe Biden. A gente vai ter que olhar estado por estado, mas o timing do ciclo econômico é o pior possível para a Casa Branca, número 1. Número 2, ele é um candidato assim, onde a idade do Biden pesa contra. A gente vê isso nas pesquisas. Então, assim, nós temos 2 candidatos fracos. O ciclo econômico, a severidade da desaceleração da economia pode realmente fazer essa diferença. Então, nós estamos com uma vantagem Biden, mas por um fio, né, em termos da nossa visão dentro da Eurásia. Mas vai ser uma eleição muito relevante, porque o que está em jogo seria o Trump voltar para a presidência com uma convicção que ele não vai ser mais restrito da forma que ele foi, ou constrangido da forma que ele foi no primeiro mandato. Porque no primeiro mandato do presidente Donald Trump, ele escolheu um ministério, né, o gabinete dele, de figuras estabelecidas do Partido Republicano. E muitas vezes o Trump queria tomar certas iniciativas e foi barrado internamente por seus assessores. Isso gerou uma enorme frustração do parte do ex-presidente Donald Trump. E se ele voltar para a Casa Branca, ele vai querer ter um governo sem freios, vai colocar pessoas muito leais a ele. Então, a palavra em inglês é um presidente unhinged, né? E ele teria um controle do Partido Republicano muito maior. Então, isso assim, pode levar a uma degradação de parte das instituições americanas. É um governo mais pró-mercado, sim. Então, redução de impostos, continuar gastando, lado fiscal vai permanecer ruim com Biden ou Trump. E a política externa com mais riscos de caldo. Mas, em tese, política externa com uma visão relativamente similar, né? Similar, até ao ponto que hoje em Beijing está havendo um debate de qual dos 2 candidatos seria pior para eles. Eles não sabem responder essa pergunta. O fato que eles não sabem responder a pergunta é um sinal de que existe esse consenso, né, do lado externo. Claramente haverá mudanças na postura americana com relação à guerra na Ucrânia. Isso podemos ter uma mudança dramática. Os aliados americanos na Europa estão em pânico com a perspectiva do Trump voltar, porque aí os Estados Unidos pode cortar o financiamento militar para a Ucrânia. E o presidente Donald Trump, vamos dizer, tem uma relação especial com Putin que muitos têm dificuldade de entender. Mas, então, isso será uma mudança. Com relação à China, não tanto, mas eu diria que fica uma relação um pouco mais imprevisível, porque ele tem um temperamento que pode levar a reações desproporcionais a certos eventos, enquanto que a política externa do presidente Joe Biden é muito mais seguida pelos os padrões do profissionalismo da diplomacia externa americana, do Departamento de Estado. O Trump é uma liderança que segue seus instintos mais e talvez não segue, não é, as medidas proporcionais. Então, por isso que eu digo que o risco de cauda talvez seja maior no governo Trump. Perfeito. Para a gente fechar essa discussão, Cris, você comentou um pouco sobre o limite de impacto na economia global de todas essas tensões, o petróleo relativamente sob controle, mas como é que a gente pode aprofundar a discussão sobre os impactos, seja nos fluxos de investimentos globais, seja nos preços dos ativos, como o próprio petróleo? Como é que você vê, com um pouco mais de profundidade, a tradução desses conflitos para investimentos, para as finanças globais? Eu acho que, de um lado, o Fernando colocou bem. Você está tendo um debate muito grande em empresas multinacionais na Europa, nos Estados Unidos, e até fundos de investimento, de como que você reduz a exposição à China, tem mais segurança nas suas cadeias produtivas globais, vai ter uma regionalização maior do investimento, com prêmio de segurança. Então, a América Latina pode se beneficiar desse reposicionamento de deslocamento de fluxos de investimento, mercado financeiro e também investimento direto. Gera mais ineficiência, né? Se países prezam segurança alimentar, energética, isso também reduz, né, um prêmio para segurança e menos para menor custo e eficiência. Então, a economia global tende a sofrer em termos relativos a isso. Então, talvez a economia global sofre com esse fenômeno, mas terá ganhos relativos entre os países, né, que possam ganhar em termos relativos. Sudeste da Ásia, América Latina pode ganhar
acho que devem ganhar em termos relativos com esse tensionamento maior, sem dúvida nenhuma. E Brasil, a gente olha, nós vamos ter mais investimentos chineses, também querendo reduzir a interferência nos Estados Unidos e na Europa, e mais investimentos da Europa e provavelmente nos Estados Unidos também nessa região. E por último, tudo isso no contexto de transformações dramáticas tecnológicas e climáticas. Então, não só do lado geopolítico, quais países têm vantagens nesse novo mundo de exigência de ter uma pegada de carbono menor. E aqui é uma vantagem competitiva que o Brasil certamente tem e que pode atrair investimentos nesse contexto. Legal. Bom, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de terminar, agradecer as participações do Cris e do Fernando nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer, Cris. Obrigado por ter se juntado a nós hoje. Não, Fernando, muito obrigado. Marcelo, um enorme prazer participar dessa conversa. Boa.